Saudações associados da Simacar. Eu sou Flávio Ervino Schmidt, advogado e assessor jurídico da associação. Na sequência das orientações jurídicas a respeito da relação de trabalho e neste momento de medidas do coronavírus, nós vamos falar sobre a antecipação ou aproveitamento de feriados e o banco de horas. Nesse momento, nós precisamos utilizar as ferramentas que a legislação nos dispôs. As alterações legislativas são provisórias, são durante o período da quarentena, o período da pandemia, devem ser utilizadas com bastante critério, bastante parcimônia por parte dos empresários. Por isso nós recomendamos, sempre que implementar uma medida que está à disposição neste momento transitório, procure seu advogado, procure seu contador, procure orientação técnica específica na área para a implementação dessas medidas. Existem possibilidades, existem medidas para que neste momento aquele empregado que precisa ser colocado à disposição fique em casa e você continue com o seu negócio tentando preservar o emprego e o seu negócio. Então existem mecanismos e os mecanismos nós vamos tentar ao longo desses vídeos esclarecer a todos. A hipótese que nós vamos tratar hoje foi trazido pela medida provisória 927, é a antecipação ou o aproveitamento dos feriados e o banco de horas. São dois assuntos que podem ser tratados de forma conjunta. O aproveitamento ou a antecipação de feriados nada mais é do que aquela hipótese que naquele dia que a empresa não está em funcionamento, seja um dia considerado feriado e que vai ser aproveitado no futuro. Ou seja, nós temos os feriados, por exemplo, feriados municipais, diríamos lá, dia 25 de julho, aqui em Marechal Cândido Rondon, a empresa poderá abrir na hipótese de ter este feriado aproveitado por um dia desses que nós ficamos afastados do emprego. Então essa é a antecipação ou aproveitamento de feriados. A cautela é que o feriado não religioso é possível implementar, e ele pode inclusive ficar no banco de horas, é possível implementar sem que haja concordância do empregado. Já os feriados religiosos necessita do acordo, necessita da manifestação individual, por escrito ou de qualquer outra manifestação em que haja concordância do empregado para o aproveitamento dos feriados religiosos. Então, se nós fizermos a conta, nós podemos facilmente, pelo menos uns 5 a 7 dias durante o ano, abater dos períodos de afastamento no aproveitamento ou adiantamento de feriados. Lembrando que é uma medida que precisa ser tomada com bastante cautela, pois ela é provisória. Também existe a hipótese de, eu diria, o aproveitamento de feriados e a antecipação de feriados deixa para um próximo momento. Implemente férias coletivas, teletrabalho, banco de horas nesse momento, mas existe ainda hipótese de aproveitamento. Por que eu digo essa cautela com relação ao aproveitamento e antecipação de feriados? Os feriados são atribuição municipais, são atribuição do prefeito. Os estaduais do governador, os federais do governo federal. Porém, a abertura em momento de feriado é atribuição do município. É possível que seja necessário a implementação desta possibilidade de abertura do comércio, das empresas, através de lei municipal. O que nós estamos pleiteando junto ao governo municipal é que seja colocado em algum decreto de que o município permite o aproveitamento de feriados, tal qual está exposto na medida provisória 927. Por enquanto, é uma medida de cautela, é possível implementar, mas eu diria, imagine você aberto no dia 25 de julho, dia 7 de setembro, e o fiscal do município vem lá fechar o seu estabelecimento porque o seu alvará não permite o trabalho durante o feriado. Então é necessário ainda uma regulamentação, na minha opinião, uma regulamentação do município. Mas é uma hipótese que você pode deixar guardada para os afastamentos.
São poucos dias? São, mas pode lhe dar um fôlego, senhor empresário, você pode ter um fôlego de 1 ou 2 dias aí no final de todo esse período de pandemia. Com relação ainda à antecipação de feriados, a medida provisória não fala em nenhum pagamento adicional, compensação. É antecipação ou aproveitamento do feriado. Se você vai abrir durante o feriado, aquele dia que esteve em disponibilidade o empregado, é possível então abrir no feriado e não há pagamento nenhum, não há compensação nenhuma, e simplesmente aquele dia válido como o que ficou afastado. Então essa é a disposição que tem na medida provisória, bastante simples, mas ainda requer um pouco de cautela. Com relação a banco de horas, a medida provisória também autorizou, como medida de exceção na interrupção das atividades, a constituição de regime de banco de horas. Não vou nesse vídeo, não quero nesse vídeo explicar a respeito do que é banco de horas. O empresário pode procurar maiores orientações a respeito disso. Eu recomendo, procure seu advogado, procure seu contador, procure orientação a respeito da instituição dessas hipóteses, procure a associação comercial, se Macar está, tem uma equipe que pode lhe auxiliar em algumas hipóteses nesse momento, ou encaminhá-lo a uma orientação específica. Então, o banco de horas pode ser utilizado nesse momento, e a única alteração que a medida provisória trouxe com relação ao banco de horas, do banco de horas que está previsto na legislação ordinária, na legislação em momentos não de crise, em momentos normais, é que o banco de horas, em momentos normais, é de 6 meses, 180 dias. Neste período, a medida provisória permite que a compensação do período que está no saldo lá do banco de horas, por isso justamente chama banco, porque é um saldo de horas, seja utilizado por 18 meses. Então é a única diferença que tem do banco de horas fora do período de pandemia, é que de 6 meses passa para 18 meses. Cautela, cuidado, nós sabemos que a medida provisória tem validade de 120 dias. Na hipótese dessa medida provisória não ter validade, o banco de horas fica reduzido. Muito provavelmente, se você deixou para fazer essa compensação em 18 meses e a medida provisória não é convalidada, aquele banco de horas que você teria vai se perder. Então, muita cautela nesse momento. Não deixe para o findar da medida provisória para fazer a compensação deste banco de horas. É a minha recomendação, pois o banco de horas se estende além da validade da medida provisória. Então, como se trata de uma medida provisória que tem validade de 180 dias, se não for aprovado pelo Congresso, pode ser que a medida provisória caduque e você ainda tenha saldo de banco de horas. Então, recomendo utilizar as horas dentro do período ainda de vigência da medida provisória, pois pode haver discussões a respeito disso.